Eu tenho como responsabilidade expor o texto de Colossenses capítulo 1, do 13 ao 23. Na minha perícope, o tema da NAA diz que é a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Colossenses 1, 13 a 23. Nós, na semana passada, o pastor Fio pregou e ele incluiu os dois primeiros versículos que eu vou ler novamente, mas no 12, o texto diz que Paulo está orando e ele está dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então ele é o Pai. Esse Pai nos libertou do império das trevas e esse Pai nos transportou para o seu Filho amado, para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. E agora o ele do 15 não é mais o Pai, mas é o Filho amado. O Filho amado é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, no Filho amado, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio do Filho amado e para o Filho amado. O Filho amado é antes de todas as coisas, e nele, no Filho amado, tudo subsiste. O Filho amado é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos para ter a primazia em todas as coisas, porque foi do agrado do Deus Pai achar por bem que nele, no Filho amado, residisse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus, quer na terra, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, o Filho amado os reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, do Cristo, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei um ministro. A gente precisa ler essa carta com todo o entendimento daquele que tem a caneta que escreveu. A gente precisa entender que depois de um longo tempo de grandes sofrimentos, primeiramente em Jerusalém, quando ele quase morreu e Deus o livra por meio do sobrinho que vai comunicar ao centurião, e ele é transferido depois para Cesareia, e é possível que ele ficou alguns anos em Cesareia preso, e depois de talvez 2 anos ou mais, quando os judeus, novo governo chega ali, ele então passa por uma nova avaliação e julgamento, e nesse momento, quando é questionado para voltar para Jerusalém, ele apela para César. Então a gente sabe da viagem do apóstolo Paulo até Roma, e quando ele escreve essa carta, ele está preso em Roma. Então nós precisamos entender
quando lemos essa carta, que este homem tão precioso da história do cristianismo está preso e talvez possa estar vivendo os seus últimos dias ali em Roma antes da sua execução. E é tão interessante a gente poder tentar imaginar aquela cadeia, aquele lugar que ele está preso, e por tudo que ele vai entendendo do Evangelho, do Senhor do Evangelho. A alma de Paulo provavelmente não é uma alma que está abatida, porque quando você vê os escritos dele, porque nesse mesmo contexto ele escreve Filipenses, que é uma carta que exala alegria, mas a alegria que vem do Evangelho, do Senhor do Evangelho, né? Então a gente sabe que por tudo que ele escreve nesse tempo de prisão que antecede a sua morte, há em Paulo alguma coisa tão singular que é dada por aquele que um dia transformou o viver dele ali no caminho de Damasco. É esse homem que escreve essa carta. E a gente sabe, quando estuda os textos do Novo Testamento, que algumas pessoas estiveram com Paulo ali. Epáfras é uma delas. Ele diz para a igreja, nesse contexto que escreve essa carta, mas provavelmente 3 cartas nesse mesmo período, que ele quase morreu quando esteve ali. Tíquico foi uma outra pessoa que esteve com ele ali. E eu fico imaginando, talvez naquele dia solitário, Paulo ali contemplando o Evangelho, o Senhor do Evangelho, meditando e talvez orando, porque a gente vê nas cartas que ele é um homem de oração. Essa igreja que ele está escrevendo essa carta, ele nunca teve contato pessoal com ela. Possivelmente Epáfras, um filho na fé dele alcançado em Éfeso, vai até Colossos, que não era tão longe, e prega o Evangelho e planta a igreja de Colosso. E tem informações que o preocupa sobre a igreja de Colosso, um movimento que a gente conhece como o gnosticismo, que pouco se conhece sobre ele. Agora, em 1945, ali nas cavernas de Qumran, é que vão descobrir algumas informações a mais, mas é alguma coisa que danifica o cristão, a fé cristã. E essa carta tem a preocupação de estar falando e combatendo essa praga que chega à igreja de Colosso. Entre os visitantes que vão ali, a gente não sabe exatamente como ele parou lá na cadeia, porque alguém assim, que teve contato pelo Evangelho também na igreja de Colosso, aparece lá. Eu posso imaginar o apóstolo Paulo ali preso, ele recebe um homem. É tão interessante que ele está preso, mas ele não está preso. As pessoas vão até ele. Ele escreve em uma das suas cartas que ele planta uma igreja ali no Palácio de César. Coisa interessante. E entre os que vão até o lugar onde ele está lá um escravo fugitivo, que quando chega, talvez ele tenha um tempo para se explicar quem ele é, como é que ele apareceu ali, mas a gente não sabe como ele descobriu esse caminho para chegar a Paulo, mas ele chega a Paulo e ele é evangelizado por Paulo, e pelo que a gente entende na carta de Filemon, Onésimo conhece o Evangelho através de Paulo e volta. Então esse homem está preso, mas não está preso. E quando a gente lê uma carta como uma dessas cartas da prisão, a gente precisa entender isto. E precisamos fazer uma verificação dentro do nosso coração, porque esse homem está preso, mas não está preso. E às vezes nós não estamos presos, mas estamos presos, porque a gente não está entendendo o que ele entendeu. Ele tem uma compreensão de Cristo, do Filho amado, da grandeza do Senhor de todas as coisas, que faz dele alguém livre. E se a gente pode dar, porque os versículos 15 ao versículo de número 20, muitos entendem que é um hino que a igreja primitiva cantava,
Um hino que celebra o Filho amado, celebra o Filho que é o Senhor de todas as coisas. A gente até replica com os nossos cânticos, né, que alguns deles que cantamos hoje, eu passei para o pessoal do louvor, mas eu não sei se eles conhecem, porque eu sou da geração do Guilherme Kerr, né? Desde o princípio de todas as coisas era o Verbo, Jesus Cristo. Ele está cantando este hino nesse texto que vai de 15 a 20. E se a gente pode dar um tema para o texto, incluindo os versículos 13 até o 23, que faz parte dessa perícope, e que eu quero colocar 4 estrofes nesse hino, tem 2 que estão no texto original de Paulo, que é o 15 ao 20, mas a gente inclui também mais 2 estrofes nesse hino, a canção do preso plenamente livre. Parece que esse é um tema bom para se dar para esse texto que lemos. O preso que é plenamente livre. Porque há pessoas que chegam ao preso e são transformados pelo evangelho do preso que é livre. Há pessoas que estão lá em Colossos que nunca viram ele, mas que são afetados. E todos os que estudam essas cartas sabem que essas cartas não vão só para Colosso. Essa carta de Colossos, ela também vai a Laodiceia, e outras cartas circulam as igrejas plantadas por ele e aquelas que foram plantadas por filho dele. Ele está preso, mas está livre. Então, para mim, eu imagino que quando Paulo está escrevendo essa carta, ele pega uma folha em branco, e o texto começa dizendo que ele e Timóteo escrevem a carta, e ele vai escrever. Ele é preso, mas ele escreve e fala de uma coisa que ele é plenamente livre. E quando lemos um texto como esse, nós precisamos ser confrontados para esta compreensão que ele tem do Evangelho, da grandeza do Senhor do Evangelho. A primeira estrofe desse hino, que é o versículo de número 13 e 14, desse cântico, desse preso que é plenamente livre, é que esse preso plenamente livre canta a um Deus que nos redimiu por meio do seu Filho amado. E é fantástico a compreensão que ele quer que os colossenses tenham, porque os colossenses, o gnosticismo está ensinando algumas coisas que é danosa, e ele está falando: nós fomos redimidos por um Deus que deu o seu Filho amado para nos redimir, e ele canta nos versículos 13 e 14 sobre isso. Esse Deus que nos redimiu através do Filho amado, ele nos transportou das trevas, e ele sabe o que é isto. Ele veio do mundo que aparentemente era um mundo muito precioso, um mundo muito cheio de riquezas de Deus, mas era enganoso. Ele entende que o mundo que ele viveu até o caminho de Damasco era um mundo de trevas, era um mundo de engano, era um mundo que não levava ele para a eternidade. O caminho de Damasco transformou, e ele está dizendo desse Deus que o redimiu no caminho de Damasco, no encontro com o Filho amado, e tirou ele do mundo das trevas e o conduziu. É fantástico o que ele canta aqui na primeira estrofe: me transportou, nos transporta para o reino do Filho amado. E ele está convocando a nós, a igreja de Colosso, aos outros que vão ler a carta. Nós precisamos entender esse reino do Filho amado, que o Pai deu a nós, aquilo que ele celebra no versículo de número 12, esse Pai que agraciou a gente. Nós agradecemos a ele que ele nos capacitou a sermos herdeiros da herança nos santos e nos conduziu a esse reino de alegria. Por isso eu estou preso aqui nos meus últimos dias, mas eu estou livre. É tão interessante quando a gente vê esses homens que vão tendo essa compreensão clara do Evangelho. Eu não sei se vocês já leram os últimos momentos de Dietrich Bonhoeffer. Conta-se que ali, naquele domingo, que fazia uma semana antes de acabar o sistema nazista, quando ele foi executado,
o médico que o acompanhou ali nos seus últimos tempos na cadeia, ouviu o testemunho de Bonhoeffer. E Bonhoeffer, quando vai ser executado, o executor chega para Bonhoeffer e fala assim: Dr. Bonhoeffer, aqui terminam os seus dias. E Bonhoeffer, o médico, disse que ele jamais tinha visto no tempo de medicina alguém que partia com tanta serenidade. Bonhoeffer olha para o executor e diz: você está enganado, aqui começa a minha vida. Porque ele tem entendimento desse reino. É isso que Paulo tem, esse Pai que nos redimiu através do Filho amado e me transportou lá no caminho de Damasco, do império das trevas para o reino do Filho amado dele. É um Pai que me redimiu. E quando ele fala dessa palavra redenção no versículo de número 14, ela é importante demais, porque os colossenses entendiam isso. Havia um mercado de escravos no centro de Colosso, onde se comerciavam pessoas, vendiam e compravam pessoas. Eles entendiam isso, e ele usou esse termo aqui para dizer: o nosso Pai, que nos deu o Filho amado, o Filho amado nos redimiu, nos comprou, para pertencer ao reino dele. Por isso eu estou preso, mas eu sou livre. Que coisa maravilhosa! E ele não só fala do resgate, mas ele fala da remissão dos pecados. Ele entende isto. Ele entende que mesmo preso pode ter ainda questões, e quem lê as cartas sabe disto. Teve pessoas que fizeram muito mal, e ele escreve isso a Timóteo: me fizeram muito mal, mas ele sabe que esse Deus pode estar tirando esses pecados, transformando, dando a ele plena liberdade no Filho amado. Primeira estrofe, versículo 13 e 14. O cântico do prisioneiro plenamente livre é o cântico de um Deus que nos redime através do Filho amado. Versículos 15 a 18, a segunda estrofe do cântico. Agora não mais sobre o Pai, mas sobre o Filho amado. O Filho amado é o Criador de todas as coisas. Nós precisamos entender com os olhos do apóstolo o que ele escreve do versículo 15 a 17. É fantástico. Olha o que ele diz: o Filho amado é a imagem do Deus invisível. O Filho amado é plenamente a divindade. Porque os colossenses, com o gnosticismo, vão colocando coisas que distorcem a grandeza do Cristo que foi pregado em Colosso. Ele é plenamente Deus, não tem intermediários. Não tem, como a gente vai ver lá naquilo que se descobre em Qumran, o demiurgo, que Platão ensina, que é um Deus que não tem toda a eficiência. Não, o Filho amado, não só o Senhor pleno da divindade, mas ele também é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas pelo Filho amado. Ele é o primogênito, e a palavra primogênito aqui não implica em a primeira criação, mas ele como o princípio, o Senhor que inicia toda a criação. Esta é a ideia que Paulo quer que a gente tenha quando a gente olha a segunda estrofe. O Filho amado é o Criador de todas as coisas, e o texto é fantástico, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as que nós vemos e as que nós não vemos, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado pelo Filho amado e para o Filho amado. O Filho amado é antes de todas as coisas, e no Filho amado tudo subsiste. Para a gente entender um pouco o que Paulo
apresenta-nos, segundo a estrofe, desse Filho amado como Criador de todas as coisas. Eu gosto tanto dessas coisas da criação, e eu peço para a Sara pôr aqui, para a gente pegar 3 minutos do nosso Amazonas, para ver o que o Filho amado realiza só num pedacinho do planeta. E a gente tem que entender que o Filho amado não mexeu só com o planeta, mas com o universo, com as galáxias, com tudo que existe. Sala, roda para a gente ver um pouco do que o Filho amado fez como Criador no Amazonas. Obrigado, Sara. Isso é só um pedacinho. Esse documentário depois eu posso passar para vocês. Sol do Brasil é um documentário de 1 hora. Quando vocês entram, por exemplo, naquelas áreas de Noronha, que vocês vão ver os corais, aquela diversidade de peixes, quando você entra em Bonito, quando você vai até o sul e as cataratas, e se você sai pelo planeta para ver uma aurora boreal, ou numa daquelas regiões dos vulcões, e a maneira como esse Filho amado, com toda a grandeza dele, vai detalhando cada particularidade do que ele criou. Ele criou todas essas coisas. Ele criou. Ele é o Senhor de todas essas coisas. Eu gosto muito de uma teóloga contemplativa chamada Anna Dierlech. Ela viveu junto com Calvino, e Anna Dierlech era essa teóloga que fazia essa teologia olhando o nosso Amazonas, olhando os detalhes do planeta e do universo. Ele criou todas as coisas. Paulo está dizendo isto. E para a igreja de Colossos, isso tinha grande valor, para nós também. Porque não existe intermediário. O que resgatou vocês é o Deus que criou todas essas coisas, através do Filho amado. Segunda estrofe do cântico. O Filho amado é o que criou todas as coisas. Antes de pular para a terceira estrofe, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui tem muitas coisas que nós precisamos refletir com profundidade deste cântico, inclusive sobre o nosso cuidado com o planeta. Não sei se vocês já leram o último documento que John Stott escreveu antes de partir, mas ele trata, entre outras coisas, desse assunto que o Filho amado graciosamente deixou para que a gente desfrutasse. Paulo está preso, mas ele entende a grandeza do Filho amado. A grandeza do Filho amado. Versículos 18, 19 e 20. O Filho amado não é apenas o Criador de todas as coisas, mas Ele é o Senhor da sua igreja. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o Senhor das nossas vidas. E nós precisamos tomar muito cuidado. Vocês se preparam para o ministério. E esse é um grande perigo que a gente tem se a gente não entende o cântico deste homem plenamente livre. Porque às vezes a gente vai se confundindo e a gente pensa que a gente é o cabeça, que as coisas funcionam a partir da gente, da nossa decisão. Eu sei o que é isto. Pastoreei uma igreja por 22 anos e quando eu saí, uma das coisas que Deus me exortou é porque a igreja passou a acreditar mais no que eu falava, no que Deus falava. Aos poucos, meu coração foi seduzido para que a gente pudesse ter um destaque dentro da igreja. Tudo é governado por Ele. Nossa vida, a terceira estrofe, ela é muito importante,
porque ela tem que me orientar e te orientar, que Ele tem que ser o cabeça da nossa vida. Hoje nós conversamos com 3 dos alunos que estão na reta final de seminário. Há convites, há desafios, conselho. Vocês precisam da direção do cabeça. Às vezes um líder influente fala, você tem todo jeito para lá, mas a gente tem que saber o que o cabeça definiu. Ele tem que dirigir a igreja. Aliás, Ele dirige a igreja e nós precisamos reconhecer a sua direção sobre a igreja, que Ele é o cabeça, do qual Ele nos deu o privilégio de ser corpo. Ele é o primogênito dentre os mortos, e isso é fantástico, para que Ele tenha primazia sobre tudo. O Filho amado é o Senhor da igreja, é o soberano da igreja. É muito importante o final do versículo de número 18, para ter primazia em todas as coisas. Não sei se você faz isso na sua Bíblia, mas é importante que algumas expressões da Bíblia sejam destacadas. Isso tem que ser destacado na sua Bíblia. E você não só deve destacar isso na sua Bíblia, mas você precisa dizer a Ele, o cabeça, Tu és aquele que tem primazia na minha agenda, nos meus valores, nas coisas da minha história, porque a minha história só pode ter sentido na Tua história, ó cabeça, ó soberano. Precisamos nos curvar, nos render à liderança e ao governo do Filho amado, porque Deus decidiu, Deus julgou por bem que nele residisse toda a plenitude. Nós precisamos nos curvar diante do Filho amado e dizer: Tu tens toda a autoridade sobre a minha vida e sobre a vida da Tua igreja. Glorifica o Teu nome, dirige, seja o Senhor do nosso coração e da nossa igreja, do nosso seminário, que o Espírito dEle possa desenvolver em nós essa clara compreensão do que o preso, que é livre, está aqui nos instruindo nesse texto. E havendo, que coisa fantástica o versículo de número 20, sobre esse Senhor. Ele é Senhor porque Ele fez a paz, havendo feito a paz, e não foi por qualquer coisa. Nós precisamos, na nossa meditação, voltar à cruz, voltar aos espinhos que furaram a sua cabeça, os pregos que furaram as suas mãos e os seus pés, a espada que transplantou o seu corpo. Nós precisamos lembrar disso e lembrar desse sangue que tem poder para nos redimir. Por meio dele, desse sacrifício, desse sangue derramado, desta cruz gloriosa, Ele nos reconciliou com Ele mesmo em todas as coisas, quer na terra, no planeta, quer sobre os céus. Ele é aquele que vai reconciliando, não é em qualquer coisa, mas é nele próprio. Se existe uma coisa que nós precisamos entender na terceira estrofe, é que o Filho amado deseja que nós possamos ser esses promotores que vão levando todas as coisas a convergir para Ele. A minha vida e a sua vida precisa levar as pessoas e a nós próprios para Ele, porque é nele que está sendo convergido todas as coisas. O fim da história está nele, o sentido da história está nele, a eternidade está nele. Há muita riqueza na terceira estrofe. Na terceira estrofe, Ele, o Filho amado, é o cabeça, é o Senhor. Ele tem a primazia, nele reside toda a divindade. Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Obrigado, Iago. Obrigado. Ele reconciliou com Ele todas as coisas.
E nós precisamos, no nosso exercício de vida, dizer: Senhor, eu quero estar em Ti, escondido em Ti, plenamente em Ti. É o Espírito que faz isso em nós. É Ele, a pessoa oculta deste cântico, mas que é plenamente participativa deste reino do Filho amado, a obra do Espírito em nós, formando essa compreensão plena do Cristo. Finalizo com os versículos 21 a 23. O Filho amado, além de ser o Criador de todas as coisas, de ser o cabeça da igreja, os versículos 21 a 23, se a gente pode dar um tema para a quarta estrofe desse cântico, é que o prisioneiro plenamente livre, ele canta sobre o Filho amado que redime com uma finalidade. Não está solto. Ele não me redimiu e Ele não te redimiu para você viver solto. Existe um sentido pleno nele próprio. Essa última estrofe, ela tem que nos gerar esse entendimento, irmãos. Vejam o que ele diz aqui: o homem preso e livre ao mesmo tempo. Vocês que no passado, e aqui ele fala para eles e ele lembra dele próprio, antes de Damasco, do caminho de Damasco, vocês que no passado eram estranhos, a palavra estranha é muito importante aqui, e eram inimigos no entendimento, porque ele está tratando desse assunto, é esse assunto que ele está tratando com a grande ênfase da carta aos Colossenses, o conhecimento que pode levar vocês a serem salvos. Não, vocês estavam enganados e vocês eram inimigos por causa do entendimento, por causa das obras más que vocês tinham, das obras danificadas pelo pecado, como eu, quando era fariseu. Vocês que no passado tinham esse legado de morte, estavam no reino das trevas. Versículo 22 é fantástico. Agora, porém, por meio do Filho amado, Ele os reconciliou por meio do seu corpo, mediante a sua morte, com esta finalidade. Aqui nós precisamos frisar também, marcar na nossa Bíblia o que está no final do versículo de número 22, para que nós possamos apresentar diante dele, do Filho amado, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Esse tem que ser o nosso alvo de vida, por causa da redenção, por causa do que ele fez. A redenção tem como princípio, como objetivo final, que nos tornar cada um de nós santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Que coisa importante nós precisamos entender da quarta estrofe desse cântico. Você e eu não fomos salvos sem um critério. Nós fomos salvos porque o Senhor deseja, o Cristo Redentor deseja que nós nos apresentemos diante dos olhos dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E ele faz uma confrontação, e eu termino com essa confrontação do versículo de número 23. Se é que vocês permanecem. E aqui essa indagação que ele faz à igreja de Colossos na quarta estrofe é uma indagação para mim e para você. Porque o fato da gente estar aqui no seminário não significa que a gente está permanecendo nessas questões que ele vai tratar aqui para finalizar esta estrofe do hino. Eu estava contando para uns alunos que chegaram mais cedo para o culto hoje, que uma vez eu estava com o pastor Shed e ele disse que deu uma aula para os alunos de quarto ano, lá da Faculdade Batista de São Paulo. Naquela época que eu fiz seminário, às vezes numa turma nossa tinha o seminário todo era uma classe lá do Shed, lá no Batista, há 35, 40 anos atrás. E ele disse que para um grupo de quarto anos, dando uma aula especial lá, no final da aula ele fez apelo, e 5
alunos que estavam terminando a Faculdade Teológica Batista se converteram. Então, me parece que é cabível a gente não fazer, como é que a gente faz? Check, né? Vamos passar batido aqui, que isso aqui não é pra gente, é pra gente. É pra mim e pra você. Se é que você permanece na fé, alicerçados e firmes. Nós precisamos perguntar se nós temos permanecido na fé. Vivemos num mundo superficial, de uma religiosidade de fachada. É possível que, se o profeta Isaías escrevesse um outro livro nos nossos dias, talvez não seria diferente do como é que ele começa o capítulo 1 do livro dele para a igreja de hoje. O que Jesus diz sobre isto? Será que eu vou achar essa permanência na fé quando eu voltar? Então, essa indagação de Paulo a nós é muito importante. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes. E ele continua ainda a confrontação, ele foi persistente, não se deixando afastar da esperança do Evangelho. É muito comum a gente ver hoje um ou outro se queixando por frustração, sem uma alegria, sem uma razão de estímulo. Esse homem está preso, vivendo os seus últimos tempos, mas ele não se afasta da esperança do Evangelho. Que nós possamos não apenas ser confrontado e fazer check, mas dizer: Senhor, me conduza a essa vida de fé, de milagres, do sobrenatural, essas raízes, esses alicerces que podem ter a sua plena implementação em mim. Estava falando com uma das alunas que foi na minha sala hoje à tarde sobre o verbo infundir, né? Que alguns de nós conhecemos quando fazemos o chá. Gigi, eu vamos tomar chá antes de dormir hoje, né, Gigi? Aí eu faço o chá e coloco aquela tampa para que o chá fique mais forte. A aluna disse que ela aperta o sachê assim para ficar mais forte, mas acho que os ingleses fazem a infusão desse jeito, né? Tampa lá, né, pastor Fio? Pelo que a gente vê nos filmes aí, parece que eles põem lá uma tampinha lá para infundir o chá, não é isso? O certo é isso. O certo é isso. Então me ajude, Fio, para eu fechar com uma boa aplicação. É essa infusão para que o chá tenha o gosto dele. Então, de vez em quando a gente rouba as ervas cidreiras da Dona Florisa, né? Ferve lá a erva cidreira e tampa, né? E aí você deixa lá uns 10 minutos com aquilo infundindo a erva, porque você ferve a erva cidreira e já toma logo, fica ruim, não tem gosto de cidreira, mas você deixa infundir, pega o gosto. O que o Evangelho precisa é infundir a vida do próprio Cristo dentro de nós, para que a essência dele possa ser plenamente implementada no nosso ser. É isso aqui que ele está falando, de enraizar e ter a firmeza de não deixar a esperança, porque a nossa esperança não se limita aos nossos breves tempos aqui. Há uma semana atrás eu falava pelas últimas vezes com o pastor Tonhão lá no hospital, nas vídeos chamada que eu fazia quase todo dia com ele, lutando contra um câncer. Mas a esperança do Tonhão não estava, e o homem lá ruim, vivendo os seus últimos momentos, mas ele tinha uma alegria, porque a esperança tem que estar na eternidade. Pessoal do louvor, nós temos perdido nos nossos conteúdo de liturgia falar dos céus. A gente não canta mais sobre os céus. A minha geração, pastor Tiago,
de vencedores, de Guilherme Kerr, tinha muito, Jairinho, Logos, né? Som Maior, né? Esse pessoal novo não sabe o que é isso, mas, né, os mais antigos aí, Zé Humberto é quase da minha idade, sabe, né? A gente perdeu a noção de céu. Aqui talvez vai ter câncer. A minha lista de gente com câncer que a gente olha todo dia tem crescido toda semana. Às vezes numa semana aparece 2, 3. Agora baixamos um, que é o pastor Antônio, que faleceu no domingo. Mas toda semana tem aparecido, porque nós não podemos estar presos nisso. O que Paulo está dizendo aqui, nós não podemos deixar de afastar da esperança do Evangelho, que é sobre o céu, sobre a eternidade, sobre aquilo que está além desse tempo presente. Por isso Paulo está preso, mas está livre. Termino então só recapitulando, versículo 13 e 14. Esse preso que é plenamente livre, ele canta sobre um Deus que nos redimiu por meio do seu Filho amado. Versículos 15 a 17. O Filho amado, ele canta sobre o Filho amado como aquele que é o Senhor e o Criador de todas as coisas. Só uma degustação de Amazonas, mas tem muita coisa. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Terceira estrofe: o Filho amado é o Senhor, é o primogênito dentre os mortos e o Senhor, o cabeça da igreja, e Ele está reconciliando nele todas as coisas, na terra e nos céus. E o Filho amado nos redimiu por uma finalidade, para apresentar cada um de nós santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante dele. Que o desejo dele é que a gente permaneça na fé, alicerçados e firmes, mantendo clara a nossa esperança no Evangelho do Senhor, do Filho amado. Que Deus possa, no seu amor, nos dar o entendimento sobre o texto. O apóstolo provavelmente não tinha um papel como esse, Wilson, né? Era o papiro, mas com Timóteo ele escreveu a carta toda. Nós só vimos os versículos 13 a 23 do capítulo 1, mas a carta toda ali na prisão. O homem livre, o homem preso, que é plenamente livre. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos terminar com uma oração. Senhor, como é bonito a gente poder estudar a Tua Palavra e poder cantar canções que são canções que nos conduzem à plena liberdade por meio do Filho amado, o Redentor, o Criador, o Senhor de nossas vidas e aquele que nos resgatou, que nos redimiu, para que a gente possa estar hoje e sempre na Tua presença, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Que o Teu Espírito nos conceda a dádiva para compreender e para, junto com o apóstolo, cantarmos esse cântico dos redimidos, consciente da Tua grandeza e do tributo que o Senhor é merecedor. Em nome dele, do Filho amado. Amém.